Olá pessoal, tudo bem? Faz uns 2 dias atrás, mais ou menos, que eu estava lendo um texto sobre codependência emocional. E o texto estava falando sobre a codependência e eu tive um insight ao ler aquele texto e fiquei pensando sobre uma questão de contratos velados que existem nas relações. Enfim, passou. Continuei a semana e hoje, ao atender uma paciente pela manhãzinha, bem cedinho aqui, isso se concluiu, né? Ao discutir com ela o que ela estava vivendo no relacionamento, para mim ficou claro esse tema e eu queria muito interrogar vocês em algumas coisas aqui e passar uma reflexão, tá? Vocês já se sentiram em uma situação aonde vocês usam, aonde o ego de vocês usa a fraqueza do outro para validar um lado bom seu? Eu várias situações na minha vida que porque desde pequeno nós somos condicionados a isso. Se for parar para pensar, na hora que a professora, não sei hoje como é o esquema, mas eu lembro que na minha época de escola, a professora ia entregando provas e cada um ia pegando a sua nota e existia uma comparação. E aí você olhava ao lado, eu tô falando do sentimento que brota em você, tá? Aí você olhava ao lado e falava assim, nossa, eu fui melhor que essa minha amiga. Nossa, como eu sou boa. Então, a verdade é o seguinte, queria que vocês refletissem uma situação aí, tá? Que é de suma importância para os relacionamentos, de suma importância, é o que eu estava discutindo hoje com essa pacientezinha. Eu vou trazer um exemplo e a partir desse exemplo nós vamos explanar um pouquinho, bem pouquinho, porque não dá, pelo tempo aqui, não dá pra gente entrar num processo terapêutico. Mas esses vídeos que eu faço é para plantar sementinhas para cada um no seu processo, cada um na sua etapa, tá podendo trabalhar isso, tá bom? Então a questão é o seguinte, imagina que você se relaciona, você é casado, se relaciona com um homem agressivo, tá? A agressividade dele te coloca numa situação, e vamos imaginar que você tem um repertório com uma autoestima baixa, onde você deseja ser amada, olhada e aceita pelas pessoas, tá? Então, a agressividade nesse relacionamento faz com que você, muitas vezes, tá? Na hora que você vê ele agressivo, na hora que você vê ele se comportando dessa maneira, o que pode validar em você? Ai, como eu sou boazinha, só eu para me manter numa relação dessa. Nossa, ele tá gritando, esperneando na minha frente e eu fico quieta, eu tô tranquila, eu dou conta. Aí de repente pode ter um cenário que outras pessoas estão vendo tudo isso, né? Que pode ser uma empregada, pode ser as crianças e todo mundo olha para aquela cena e vê ele agressivo e ela a boazinha. Né? E valida nela essa situação de como eu sou legal. Eu sou tão boazinha que eu sou capaz até de suportar um marido mega agressivo em prol de uma família e de uma sociedade e tudo mais, tá? Aonde eu quero que vocês cheguem nisso? Nessa relação existe o contrato velado. Se eles continuam caminhando dessa maneira e não ajeitam esses papéis, ela não pode ser mais a boazinha. Ela tem que se posicionar perante essa situação. E ele não precisa ser mais o agressivo, porque pode ser que até o comportamento dele de agressividade venha sido mantido por esse comportamento dela de ser tão permissiva, né? Então, esse contrato velado, ele existe em muitas relações nossas, em muitas. Então, vamos imaginar, pensamos um pouquinho, imagina aquela amiga sua que é mega compulsiva. Então você sai com ela pra almoçar, pra comer alguma coisa, e essa sua amiga come, você vê ela pedindo pratos de comida e você tá lá, toda contida, no seu franguinho, na sua saladinha. Nessa hora, inconscientemente, o seu ego pensa. Claro que pensa. Nossa, como eu tô cuidando bem da minha alimentação. Nossa, olha como eu sei comer. Você nesse momento, faz uma disfusão. Você coloca o outro como um comportamento inadequado, que come muito, e você como a contida, a controlada, que sabe se alimentar. Vamos imaginar uma outra cena. Vamos imaginar
Um casal aonde ela é mega organizada. Não, vamos mudar, vamos falar que ele é mega organizado e ela é mega bagunceira. Eles se mantêm. Eles também têm um contrato velado aí. Entendeu? Ele, por algum motivo, precisa ser o cara legal, que organiza tudo. São feridas da vida dele. E ela, por algum motivo, precisa se sentir cuidada por essa pessoa. Então, esses contratos velados que nós vamos fazendo na nossa vida, aonde nós vamos dividindo quem sou eu e quem é você, nós vamos empatando crescimentos. É isso que eu queria plantar um pouquinho na cabecinha de vocês. Enquanto a bateria estava acabando, enquanto nós nos mantemos numa situação aonde eu me mantenho com déficit de repertório meu, ou com uma qualidade exagerada, que eu acho lindo, a boazinha, a organizada, a que sabe se controlar frente a um prato de comida. Enquanto a gente fica exagerado nesse contexto, nós estamos nos relacionando com outras pessoas que estão num outro posto. E nós validamos nessas relações e fazemos contratos, nós vamos mantendo isso. Nós precisamos muitas vezes de um terceiro. Quem é esse terceiro? É uma terapeuta, é um mestre, é um guru, é um padre, é uma mãe mais experiente, é alguém que vai chegar em vocês enquanto relacionamentos, que não precisa ser só de homem e mulher. São relacionamentos aonde existe um excesso de comportamento, tanto de falta como de um exagero. Precisamos de um terceiro para pôr luz. Para pôr luz e mostrar assim, olha, não valide nessa relação esse comportamento que você considera tão bom ser tão boazinha. Porque se você se mantiver tão boazinha assim, o seu marido não vai ser da agressividade. Se você se mantiver essa amiga onde você acha o máximo você comer tão bem e a outra se matar de comer, não é uma relação tão genuína de amizade. Não é? Porque você validar a partir do que o outro tem de fraqueza, não é isso legal. Pelo contrário, vou ser empática com essa minha amiga e dar um toque. Será que você precisa comer tanto tudo isso hoje? Porque você estava reclamando aquele dia pra mim que você está se sentindo um pouquinho acima do peso. Esse casal, por exemplo, onde nós agora colocamos o benefício nele, ele é super organizado e ela é super bagunceira, vamos imaginar. Precisa ocorrer aí uma conversa, um alinhamento, porque ele se mantém nisso. Esses excessos e essas faltas estão sendo mantidas por buracos afetivos que vêm da história e com certeza nesses 3 exemplos existem uma desconexão. Existe um contrato velado, mas existe alguém que está por cima e alguém que está por baixo, nem que seja no verbal. Olha como eu sou organizado. Olha como eu sou a boazinha e você é agressivo. Olha como eu sou amiga fit e você é essa amiga toda gordinha. Então, eu tô dando uma pincelada aqui para vocês olharem um pouquinho os relacionamentos que vocês têm hoje em dia. Claro, com as pessoas mais próximas, as pessoas que vocês podem ter uma escuta e uma fala amorosa. E parem para pensar um pouquinho que não adianta nós reclamarmos do agressivo, da que é bagunceira, da que está acima do peso. Não adianta a gente reclamar disso. O que nós precisamos entender é quanto de nós está mantendo essa relação. Que tipo de comportamentos eu estou tendo que eu mantenho essa pessoa, que eu convivo dessa maneira. E aí necessitamos de uma terceira pessoa para dar uma ajuda nesse ajuste, ou que vocês tenham conhecimentos de livros, de palestras, de clareza nessa relação, onde vocês podem buscar dentro de vocês por que vocês estão nesse contrato velado. Porque contratos velados, que seriam contratos inconscientes ainda, são contratos que trazem sintomas de ansiedade, de depressão, de toque, de angústia, doenças psicossomáticas. Então, fica a dica. Fica a dica nas relações que vocês mantêm hoje em dia. Se existe algum tipo de contrato velado, aonde
eu exalto algumas coisas que eu posso achar que são importantes para mim a partir do déficit do outro. Tá bom? Beijão, espero que ajude vocês essa reflexão.